Então, sobre decodificadores, nós veremos alguns conceitos, exemplos, exercícios. Aqui, algum conceito sobre o que é código, são grupos de símbolos representados por números, letras, palavras que estabelecem uma determinada característica ou combinação entre dois sistemas de numeração. O que é decodificar? Significa transformar informações que estão escritas de forma codificada, pouco conhecida ou identificável, de volta à sua forma original, completa ou em outra formação de mais fácil compreensão. Os sistemas digitais, decodificar significa, na maioria dos casos, transformar um número binário de volta ao seu formato decimal para a manipulação ou visualização pelo homem. Não tem a referência porque não fui eu que fiz esse slide. Eu sempre gosto de botar a referência. Infelizmente, eu peguei do professor anterior, não tinha referência. Então, nós vamos ver um exemplo prático de decodificador, que é o display de 7 segmentos. É bastante comum. Esse aqui é com LEDs, mas, por exemplo, se vocês olharem o micro-ondas de vocês, vocês têm um display que não é necessariamente 7 segmentos, mas ele tem uma representação semelhante, né? Não sei se vocês conhecem isso aqui, mas seriam 9 LEDs, ou melhor, 9, 2, 4, 6, 7, né? 7 LEDs. Então, e isso possibilita que a gente represente toda a numeração, e também é possível representar letras também. Né? É possível. Não sei se vocês já viram o que é LED, já estudaram isso, mas de qualquer forma aqui está a representação física dele e a simbologia também, né? O LED não é uma lâmpada, né? Ele emite luz, mas não é uma lâmpada com filamento, né? A emissão de luz se dá pela mudança de orbital do elétron. Então, o elétron é obrigado a descer o orbital. E quando ele desce o orbital, ele necessariamente precisa emitir um tipo de energia, né? Porque senão ele não consegue descer para o orbital inferior. Mas ele é forçado a fazer isso através de uma tensão aplicada sobre ele. Então, o elétron desce obrigado, então ele é obrigado a emitir uma radiação. E essa radiação, né, esses LEDs são construídos para emitir uma radiação no espectro visível, ou invisível, né, porque aqueles LEDzinhos do controle remoto, o espectro é invisível. Mas no caso do LED vermelho, por exemplo, o espectro é na faixa de vermelho. A cor que ele emite não é devido ao encapsulamento, né? O encapsulamento é para dar uma ênfase, né? Mas ele podia ser transparente, que a luz continuaria sendo vermelha, né? E existem diversos outros cores de LEDs também, o mecanismo é o mesmo. Então aqui vocês podem ver o arranjo interno do 7 segmentos, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LEDs, eles estão combinados, né? Eles podem ter o catodo comum, no caso aqui, ó, vocês vão ver que esse é o catodo comum, é o GND aqui, né? Deixa eu ver aqui. O catodo comum aqui é o negativo comum, né? Aqui, mas aqui aqui, ó, comum, né? Essa parte aqui, ó. Esse aqui, que ele interliga a parte negativa do LED, né? Esse aqui é o anodo, porque catodo, né, é negativo, então é um negativo comum, e o anodo é o positivo comum. Então você pode ver aqui, ó, tem o comum aqui, ó, ele está nesse lado do LED, né, que é a parte positiva do LED. E isso é outra aqui, a parte negativa do LED. Para ligar, né, infelizmente a gente não está com aula presencial, seria interessante que vocês ligarem, né,
Então, normalmente, a tensão do LED, que nesse caso aqui está mostrando aqui com 1.2 volts, né? Mas vai depender do LED. Esses LEDs de alta potência, que, que hoje é muito utilizado, inclusive em iluminação, em lâmpadas, ele pode ser 3 volts, né? Aí a corrente, eu não lembro agora quanto é que seria, né? Mas, de qualquer forma, esse LED aqui que está mostrando o slide, que é 1.2 volts, porque essa é a tensão que vai aparecer sobre ele, né? Quando ele tiver 1.2 volts sobre ele, vai estar circulando uma corrente entre 10 e 20 miliamperes. E o resistor aqui, ele é usado para ser conectado em série com ele, para limitar a corrente sobre ele, né? Isso porque nós estamos usando 5 volts. Eu não sei se vocês já estudaram a parte de circuitos, estão vendo essa parte aí, né? Circuito pode ser até analógico, nesse caso aqui seria o digital, né? Que o ideal seria a gente estar testando isso aqui, montando, né? Mas basicamente quando se fala digital, o nível alto é 5 volts, né, que é o nível TPL. Então, quando a gente quiser que o LED acenda, a gente aplica a tensão. Quando quiser que ele desligue, aí desliga essa tensão. Então, com essa tensão, vai circular essa corrente aqui de 10 a 20 miliamperes, exatamente porque os resistores têm tolerância, tem variação, o próprio LED também tem, então tem uma variação de corrente ali. Mas a gente até poderia ver, teoricamente, quanto é que era, né? Basta pegar 5 volts, dividir por 5 volts menos 1.2, né, aproximadamente, dividido por 330, a gente saberia qual era a corrente, teórica, né? Porque aí vai depender dessas variações, tolerância do resistor, também alguma variação por parte do diodo, né? Então, mas, de qualquer forma, a lógica é essa: aplica uma tensão, né, sobre o LED dá uma queda de aproximadamente 1.2 volts, né, e o restante da tensão vai ficar aqui, né? Se fica 1.2 sobre o LED, o restante, ou seja, 3,8 vai ficar em cima do resistor. A tensão se divide, se distribui no circuito em série. Se vocês querem perguntar alguma coisa, mas eu mostrei assim de uma maneira rápida, né? Então, o nível alto que nós estamos fazendo referência aqui é exatamente aqueles 5 volts que vai ser aplicado, né, sobre cada LED desse aqui. Então, se nós quisermos acender todos esses LEDs que estão aqui na extremidade e não acender esse aqui do centro, né, que ele mostraria como um zero, por exemplo, ou, de repente, zero, porque normalmente O eles acendem esses 4 aqui embaixo, né? Mas nesse caso aqui seria o zero. Como é que acende o zero? Aí a gente mostra aqui, ó, o A é 1, ou seja, o A está aceso, o B é 1, ou seja, o B está aceso, e assim por diante, né? Só o G que é zero, porque nós queremos que ele fique apagado. Então a gente pode, usando esse formato, representar os números de 0 a 9, né? Usando esse tipo de representação. E considerando, no caso, que as entradas, né, são essas aqui dos LEDs, né? E aqui nós estamos fazendo uma decodificação, ou seja, o BCD nada mais é que essa representação de binária que está aqui, né, que é representado com 4 dígitos, né? Então, essa aqui corresponderia à decodificação do BCD 000, né, para esse código aqui, né? Esse código aqui vai nos traduzir, mostrando essa imagem que, para nós, tem um significado, que é o zero em decimal. Mas para o código aqui 7 segmentos, é simplesmente esse conjunto de bits que está aqui setado e esse bit aqui zerado, né? Ou essa entrada zerada, né? Quando aí nós temos todas essas representações e cada algarismo desse aqui
vai ter que acender determinados LEDs, ou seja, então, esse código BCD aqui tem essa conversão aqui, essa decodificação por 7 segmentos, todos eles. Então, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, né, ou seja, esse aqui é 0010 em BCD. Mas quando a gente, aqui no 7 segmento, ele vai corresponder ao 4, o 2, né. Aqui, 3, né, vai ter essa representação, e aqui o 0100, né, ele vai ter essa representação dos 7 segmentos. Como eu já falei para vocês, aqui é a base binária, né, só porque tem 4 dígitos. Então, eu não sei se vocês já estão com esse já automatizado, né, mas à medida que vocês forem utilizando a base binária, vocês vão ver que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, né, porque esse aqui é 2 elevado a 1, dá 2, esse aqui é 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0, somados dá 3, esse aqui 2 elevado a 2 é o 4, né? Então, esse 4 aqui, ou BCD 0100, corresponde a esse código de 7 segmentos, que para nós vai parecer o número 4, né? Então, essa é um exemplo de decodificador que decodifica o BCD 8421 para 7 segmentos. Eu não representei todos eles, né, naturalmente, e aqui estou mostrando a representação desse número aqui, um BCD, que é 1001, né? Ele vai ter essa representação aqui em 7 segmentos, que vai acender os LEDs, que vai nos mostrar a imagem que nós conhecemos como sendo o número 9. Certo? E aí, nós vamos, veja bem, ó, nós temos isso aqui é a entrada, né? E vai ser traduzido, isso aqui é a saída, porque nós estamos entrando, nós vamos construir um circuito, né? Um circuito que onde essa entrada traduz isso aqui nessa saída, né? Então, cada coluna dessa aqui, o A, o B, o C e o D, são saídas, ou melhor, são entradas, né? E as saídas são esses aqui são as entradas. Então, a gente tem que representar aqui no circuito, nas expressões algébricas, essas variáveis. E na saída vai ser o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G, que exatamente são as colunas do display de 7 segmentos. Então, essas são as entradas e essas são as saídas. Então, aqui está a saída, né? São os elementos de 7 segmentos. Isso aqui pode ser extraído diretamente ali dessas colunas aqui, né? Porque, então, eu acho que aqui, eu acho que não precisou simplificação, não, que eu não cheguei a conferir, mas a gente pode ver que, por exemplo, o A, né? Tem a representação aqui, ó, o A tem sigma ali, né? Então, ou seja, quando aplica tudo zero, né, tudo complemento, se a gente quiser representar, por exemplo, o LED A, né, ou o primeiro elemento aqui do 7 segmentos, nós temos que representar esse sinal, por quê? Porque ele está com o número 1 aqui. Então, o A tem que ser representado aqui. Deixa eu ver aqui, tem esse aqui, depois tem esse aqui também, então tudo isso aí tem que ser representado. Então, aqui já foi simplificado, né, porque tem uma expressão simples. Então, se nós fôssemos escrever, nós teríamos que escrever uma soma de produtos. Então, lá seria A complemento, B complemento, C complemento, D complemento. Depois, A complemento, B complemento, C e D complemento. Porque tem depois A complemento, B complemento, C e D. Então, montando toda essa saída aqui, nós teríamos uma expressão bem maior, que nesse caso aqui já foi simplificado. Tá certo? E assim como todas as outras aqui já foram simplificadas. Aqui está mostrando o circuito final.
desse conjunto de expressões ali. Ou é um circuito. Não sei, não. Deve ser a simplificação. Eu não cheguei a conferir isso aqui, mas deve ser a simplificação. Aí teríamos que fazer essa comparação aqui. Mas vocês podem ver, a gente pode até dar uma conferida aqui, ó, que não tem nenhum A complemento, tá vendo? Só A e A, né? Não tem A complemento. Vocês podem ver que ele não representou o inversor aqui, ó, o não, né? Só o A. Então, esse circuito aqui é a representação de todas essas expressões aqui. E as saídas são exatamente isso, ó. A, B, C, D, E, F, G. Com as entradas A, B, C, D, que são aqui as entradas, né, que estão sendo mostradas aqui, aplicadas a essas expressões ou a esses circuitos correspondentes, nós temos as saídas que estariam ligadas a cada LED. Então, dependendo da lógica que a gente está colocando aqui, ele vai acendendo o LED ou não, certo? Então, exatamente essa é a lógica, tá? E observe que é um circuito bastante complexo, né? Mesmo simplificado, né? O circuito é bastante complexo. Esse desenho foi feito num simulador, professor? Pois é, eu peguei isso aqui do professor Cláudio, tá? Eu imagino que não, porque normalmente nos simuladores não fazem esse tipo de representação. É, Acho que que não faz. daí é o barramento ali na. Dá para fazer esse barramento aqui lá, dá para fazer também, tá? Mas normalmente o A, o B, o C e o D, por exemplo, são aqueles blocos, né, que existem lá. A não sei que eu não tenha colocado, mas eu acho que não. Isso aqui é da literatura mesmo, de livros, né? Acho que ele pegou de um livro e colou aqui. Ele não costuma colocar referência bibliográfica, acho que nem no final. Então eu peguei isso aqui, tá? Mas a gente pode, amanhã, a gente pode fazer esse tipo de simplificação, tá? Pegar todas as expressões aqui e vamos simplificar e depois vamos simular. A gente pode fazer exatamente isso aqui, ok? Pode testar isso aqui. Mas também a gente não precisa montar todo aquele circuito. Existe circuito específico, né, para fazer essa decodificação do BCD, né, para 7 segmentos. Então tem um circuito lá específico que faz isso. Aqui tem uma representação, né, tem as saídas aqui e as entradas aqui, ó, A1, aqui no caso é 1, 2, 3, né, e mais alguns comuns aqui. Aqui tem. Aí depende, esse aqui é o 9368, né? E tem que olhar bem a folha de dados do circuito para entender bem o funcionamento dele, né? Eu não cheguei a olhar aqui com detalhes aqui, é porque a gente não vai montar o circuito, mas a gente pode olhar depois, posso trazer mais detalhes aqui para vocês. Então aqui tem aqui a simulação, ele aplicou que são as 4 entradas, deixa eu ver aqui. Esse aqui, 7 segmentos, tem 4 aqui, 3 aqui. Aqui tem uns 7 segmentos, né? E aqui, assim, aqui ele está usando, aqui vai ser a entrada. E aqui são simplesmente umas configurações do hardware aqui, né? Mas as entradas são aqui, ó. Então quando aplica tudo zero, vai dar zero. E aí tem, ó, aqui, ó, esse aqui é o 4 mais 2, 6, né? Então, esse aqui é o 6, então ele mostra lá o 6, porque ele vai acender os LEDs correspondentes ao número 6. Né? A gente vai olhar aqui, isso aqui em BCD corresponde ao 6, porque esse aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 1 é 2, 4 mais 2, 6. Então, isso aqui tem uma correspondência ali da conversão. Né?
E acendendo, dependendo aonde o LED será aceso, a gente pode até escrever letras, né? Acho que não dá para escrever todo o alfabeto, mas dá para representar bastante coisa, além dos números de 0 a 9. Tem uns que tem um ponto também, que não tem umas representações que não, né, lá umas coisas assim, não tem muito significado, né? Não chega a formar toda. Aqui eles conseguem, aqui tem outra maneira de representar, dá para escrever bastante, ó, essas letras aqui, dá para representar bastante coisa, mas esse aqui já é um outro, ele diz que é 7 segmentos, mas eu não sei se é 7 não, mas é um outro formato, né? Eu acho que é 7 segmentos, mas só porque eles deram um formato um pouco diferente, tem o ponto ali também, né? Pode ser, aí tem que ser um display, um comando à parte, né? Para fazer acender aquele ponto ali, aí não faz parte dos 7 segmentos, né? Uma tensão tem que ser aplicada. Aqui tem um exemplo, por exemplo, para escrever uma palavra, né? Vamos supor que a gente tenha um display de alguma coisa e querer escrever uma palavra. Então, cada bloquinho, cada retângulo desse aqui, cada bloco desse aqui, corresponde a um display de 7 segmentos, né? E ligados de uma forma correta pode mostrar uma frase. Então, aqui, ó, se nós quiséssemos escrever a CD player, teria que ter um display para escrever o C, um display para escrever o D, um display para escrever o P e assim por diante, todos eles, para mostrar. Né? Aí, quando fosse ligado desse jeito aqui, aí acenderia o C, porque vamos ver aqui o C. O que é o C? Vamos ver ali, ó. O A está aceso. Onde é que está o A? Está aqui, né? Ó, o A está aqui. O D está aceso, tá aqui. Esse aqui embaixo estaria aceso. O E está aceso, esse segmento, esse aqui também estaria aceso. E o F está aceso. Então, ele acendeu esses 4 aqui. Você observa que tem 4 ligados aqui, né? Então, esse aqui é o C. Aí, o D, o que ele ligou o D? O D, ele ligou o B, e onde é que é o B? Está aqui, ó, ele ligou esse aqui. Ligou o C, ligou esse aqui também. Ligou o B, ligou o C, ligou o D. B, C, D. Ligou esses 3 aqui. B, C, D. E, ligou esse aqui também. E ligou o G. Então, ele fez esse D aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas ele ligou esses LEDs aqui. Então, observem que ele fez um código aqui, ó, uma conversão de código. Ele criou com 3 variáveis, né, ele escreve toda essa palavra aqui. Ó. Por quê? Porque é exatamente isso que faz um decodificador. Ele criou um código aqui, o ABC é o código dele, né? Não é aquele BCD 8421, né? Porque aquilo é a representação de 4 colunas, como vocês viram ali. 4 colunas, né? Aqui, ó, 4 colunas. Então, esse é um código que a gente chama de BCD 8421. Mas é código também binário. Aqui, como eu não precisava de toda aquela variação ali, que já é usado até por circuitos já integrados, né, que fazem aquela conversão e tal, né? Então, aqui no caso, esse exemplo está criando apenas, se é suficiente fazer 3 variáveis para a entrada. Por quê? Porque nós temos que acender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? E aqui, né, com 3 variáveis, a gente consegue ir de 0 até 7, ou seja, 8 também. Então, para escrever a palavra CD player, nós precisamos apenas de 3 variáveis. Então,
se nós, o display que acenderia a letra C receberia 000, né, e assim por diante, acenderia o C, e assim por diante, ele ia acendendo, né, baseado na relação entre a entrada e a saída. Então, vamos supor que, nesse caso aqui, vamos supor que ele acendesse de letra em letra, por exemplo. Primeiro acendesse o C, depois o D, depois o P, fosse só um LED. Aí, por exemplo, quando ele quisesse acender o C, ele jogaria em ABC 000, aí apareceria o C aqui. Depois, ele, na hora que fizesse aparecer o D, essas variáveis de entrada seriam 001, aí apareceria o D e assim por diante. Ou então poderia ser vários displays, né, para mostrar a palavra toda de uma só vez, né? Aí teria que cada display teria que receber uma linha dessa aqui para acender toda a frase. Né? Então, o que está sendo mostrado aqui para vocês é a questão da decodificação. No caso, aqui nós temos um código que está sendo convertido em um outro, né? E nós estamos vendo um terceiro, na verdade, né? O que o olho humano vê é um terceiro código, que é a base decimal, né? Ou, no caso aqui, é essa frase, né? Ou essa é uma frase, né? Então, aqui tem exemplo, a saída são 7 segmentos que devem ficar acesos ou apagados de forma a formar um caractere. Então, temos 7 LEDs, ou seja, 7 segmentos. Né? E para 7 LEDs, precisaremos de apenas 3 entradas, conforme a tabela mostrada no slide anterior. Ou seja, para resolver aquele problema, isso aqui seria suficiente. Né? Então, é a mesma situação aqui. Né? Tabela que relaciona entrada e saída. E as expressões resultantes são essas aqui. Ó. Observem que são a soma de produto. Provavelmente não foi simplificado aqui. Eu acho que depois eu fiz a simplificação ali em seguida para simplificar. Então, ó, observem que a variável A, aqui está minúscula, aqui está maiúscula, mas é a mesma variável, tá? ABC. Então, a variável A, ó, observe que só está nessa posição aqui. Né? Então, nós temos a saída, deixa eu ver aqui, a variável, desculpa, a variável A é essa aqui, desculpa, estou misturando. A variável A é essa aqui, da saída, né? A de saída, o B, o C, o D e os demais. Né? Eu acho que eu só representei essas aí. Então, aí as entradas, né? As entradas são maiúsculas, tá vendo? Ali, ó, A, B, C, né? Então, por exemplo, para ter essa saída A aqui, né? Está aqui, ela tem que receber, ó, o A, nós vamos representar ali na saída somente quando tem nível alto. Então, observe que o primeiro aqui, ó, é 000, por isso que está ali, ó, A complemento, B complemento, C complemento. Depois o próximo está aqui, ó, ou seja, A complemento e B e C complemento, tá lá, ó, A complemento, B e C complemento. Depois, vamos representar isso aqui. A, B complemento, C complemento, tá ali, ó. Depois mais esse aqui, né, que vai ser A e B e C complemento, tá ali. Então, quando a gente gera a expressão da saída, que no caso é esse A igual a minúsculo aqui, que vai acender aquele LED de 7 segmentos, nós temos que representar todas as possibilidades dessa conversão aqui. Porque quando ele receber a entrada específica, a saída vai ter aquela correspondência. Aqui o B, por exemplo, aqui nós temos o B, então temos a saída B. Então, nós temos o B aqui, ó, A complemento, B complemento, C. Tá lá, ó, A complemento, B complemento, C. Depois aqui, essa próxima, o P, que corresponderia ao P, né? Seria A complemento, B e C complemento. Então, tá lá, ó, A complemento, B e C complemento, e assim por diante. Então, quando a gente representa uma saída, nós temos que descrever o comportamento do circuito em todas as suas possibilidades em relação às entradas. Então,
nesse sentido que se faz essa tabela da verdade, serve para isso, né? Para a gente saber quem são as variáveis de entrada e quem são as saídas, no caso aqui. Então, depois, ó, agora aplique-se o teorema de Weizsäcker para simplificar. Aí eu comecei. Aqui estão todo o restante também, né? Porque né, essa, vai até o G, né? Então, não sei completando ali. Aí eu comecei a aplicar aqui na tabela da verdade, buscando a simplificação. Aquele primeiro A lá, ó, só resultou em C, né? Justamente porque foi possível fazer a simplificação. O B já não teve uma simplificação tão poderosa, né? Depois o C aqui, né? Não sei se eu representei todos, mas D, E, F, G. Tá? Então, fiz toda a simplificação. Aí, depois dessa simplificação, tem um circuito aqui. Né? As expressões simplificadas estão sempre aqui embaixo. Né? Ou, nesse caso aqui, pode ser esse aqui também, né? Que é o exclusivo. Né? Então, nós temos aqui. Aqui tem um outro exercício. Faça um decodificador que escreva a sequência de um sistema hexadecimal em display de 7 elementos. Aqui eu não cheguei a fazer, mas o professor colocou essa proposta lá. Aqui um outro, projetar e simular um circuito decodificador para, a partir de uma contagem binária de 3 bits, mostrar em 5 displays de 7 elementos o seu nome ou sobrenome. Verificar se há nomes iguais à turma, caso positivo, combinar com nomes diferentes. O aparecimento do nome deve seguir a seguinte sequência. Então, por exemplo, né, aí aqui ele escreveu, por exemplo, não estou conseguindo ver aqui. Aqui, com essa sequência, porque ele tem aqui, estava escrevendo o nome dele, né? Então, ele está usando, por exemplo, eles usam um decodificador, né? Pode-se fazer isso aqui de várias maneiras, né? Mas eles usam um decodificador. Cada número desse aqui, no caso 101, mostra o nome dele todo, que é o Ebert, o nome do professor lá, Cláudio Ebert. Então, aí ele escrevia isso aqui, mostrava só uma parte do nome, e assim por diante. Cada código aqui aplicado seria convertido no que está sendo mostrado no display, certo? Isso aqui é exatamente aquela tabela que a gente viu ali. Nós podemos aplicar um determinado valor e podemos, né, aquele valor vai aparecer, vai acionar o A, o B, o C, o D e todo o restante, né? Baseado nisso que no caso ali ele estava aplicando em vários, esse código estava aparecendo em vários LEDs ou não, aí depende do arranjo que se faça ali. Então, mas a gente pode fazer amanhã, né, tentar simplificar, mostrar esse caso ou aquele caso anterior lá que a gente tinha mostrado, esse aqui, esse replay, né? Mostrar isso aqui, essa representação aqui, ou aquela outra. E se houver necessidade, a gente pode até ocupar uma outra aula para a gente praticar bem isso aqui, certo? Hoje o nosso quórum veio